Então, vamos lá, queridos. Nós hoje vamos ministrar sobre um assunto de extremo interesse para todos nós, como família, histórico da nossa nação, histórico dos nossos ancestrais. E eu vou começar contando uma história para você. Essa história ela começou no estado de Rondônia e ela continuou aqui na IFOL. Essa história começa assim: eu fui ministrar em Rondônia um seminário de libertação. E aí, no primeiro dia, final de semana ministrando, no primeiro dia, eu fui abordada por uma pessoa na porta da igreja. E essa pessoa dizia assim para mim: pastora, eu preciso muito falar com a senhora, porque o meu assunto é urgente, mas eu ia subir para dar aula, para ensinar, para fazer a ministração da palavra. E eu não tinha como atender aquela mulher, porque você não tem como dar um atendimento de qualidade. A pessoa fala: pastora, em 1 minuto eu falo com a senhora. Mas se ela tiver um poder de síntese bem grande, ela fala em 1 minuto. Mas você não vai atender uma pessoa em 1 minuto. É um desrespeito com ela. Você tem sido atendido aqui, sabe que é pelo menos 1 hora para atender uma pessoa. Mas aquela mulher insistiu com tanta veemência que eu vi que havia uma aflição no coração dela. E eu falei com o pastor: pastor, estica um pouquinho o louvor para eu conversar com essa mulher. E ali mesmo, na porta da igreja, nós começamos a conversar. E ela falou: pastora, que Deus é esse que a senhora serve? A senhora é uma mulher de Deus e eu acho que a senhora tem respostas para mim. Que Deus é esse que eu me converti, que eu sirvo, que eu apresento meu filho para ele. E Deus está matando o meu filho. E eu falei: como assim? Ela disse: pastora, eu tenho um filho que tem 21 anos e esse filho está com câncer nos testículos. E ele tem um câncer que se alastra, é um câncer invasivo. Tentamos todo o recurso que podia para não operar, mas não tem solução. E nós estamos indo para Porto Velho para ele sofrer uma cirurgia mutilatória. Pastor, ele tem 21 anos, ele é solteiro, está noivo, não sei nem se vai casar mais depois dessa cirurgia. Pastora, ele é virgem, ele fez um pacto de santidade com o Senhor, ele nasceu no Evangelho. Ele e a noiva combinaram de não ter intimidades, só no dia do casamento. Pastora, meu filho nunca andou fora da presença do Senhor. O tempo do meu filho foi todo ele na igreja. E que Deus é esse que está fazendo isso com meu filho? E à medida que aquela mulher falava, e chorando, e eu com pressa, e querendo socorrer aquela mulher, na minha mente só vinha uma frase: aborto, aborto, aborto. E aí eu perguntei para aquela mulher: me responde uma coisa, antes de gerar esse filho, você já fez aborto? Aí ela brigou comigo, ela reagiu com aspereza. Ela disse: pastor, eu não estou falando de mim, eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu filho. Eu me converti na juventude, tive experiência de não ser da igreja, mas o meu filho não, pastora. O meu filho nasceu no Evangelho. Os primeiros passos do meu filho foram no altar, pastora. E, de novo, aquela palavra aborto, aborto, e eu disse: minha irmã, não tenho tempo, só me responde, você fez ou não fez abortos antes de gerar esse filho? E ela relutou, e eu insisti, ela relutou, e eu disse: então, minha irmã, eu vou voltar para o templo, vou ministrar a palavra, você vai para Porto Velho, eu vou só orar pela vida do seu filho. Quando eu falei assim, como que desistindo dela, ela olhou para mim, me segurou pelo ombro, ela falou: pastora, eu fiz 5 abortos antes de gerar esse filho. E eu rapidamente falei com aquela mulher sobre aborto, falando com ela para tentar levá-la ao arrependimento. Ela falou: eu era jovem, eu não podia usar anticoncepcional porque eu engordava. E aí, pastora, eu engravidava e tomava uma injeçãozinha de Citotec e abortava. E eu fiz isso 5 vezes. E eu expliquei para ela aquilo que talvez você já tenha ouvido aqui, com o Corte, com outros pastores. Ela derramou o sangue de 5 filhos. E ela gerou aquele filho no ventre, onde ela matou 5 filhos. E ali conversamos, ela orou, chorou, fizemos uma oração,
E aquela mulher foi para Porto Velho. E no material que eu tenho no YouTube, que não é esse material novo gravado, material antigo que tem aí nas publicações do YouTube, não no canal oficial, eu falo assim, e eu não sei como essa história terminou. Uma das poucas histórias que eu não sabia como havia terminado. Porque quase tudo eu tenho um retorno, um testemunho do que aconteceu. Muito bem, passaram 5 anos. Eu estava aqui na IFOL dando aula. Era uma aula de manhã, eu estava falando sobre heranças espirituais. E, de repente, quase no fim da minha aula, levanta uma mulher que estava sentada ali na porta do banheiro, naquela cadeira que fica ali. Ela levanta e vem e fica aqui do meu lado. E eu olhei para ela, não conheci, não sabia porque ela estava aqui do meu lado. Volta e meia alguém vem dar um aviso, alguém vai dizer quem vai ser atendida, essa história toda que você sabe muito bem. E eu olhei para ela e ela falou, a senhora não está me conhecendo? Eu falei, não, querida. Ela falou, pois eu sou aquela mulher de quem a senhora está falando, lá de Vilhena. E eu vim contar para a senhora o fim da história. Ela falou, pastora, depois que nós oramos, eu viajei, fui para Porto Velho. O câncer que estava desenvolvendo no meu filho, ele crescia muito rapidamente. Quando chegamos em Porto Velho, o médico quis fazer um exame novo, antes da cirurgia, que seria na quarta-feira. Quando ele fez a ultrassonografia, o tumor estava metade do que estava no último exame. E o médico falou, não é possível, esse tumor não diminui, ele pode não ter aparecido por inteiro na imagem. Nós vamos fazer de novo para saber a extensão da cirurgia, até onde a gente vai com a cirurgia. E aí pediu uma ressonância magnética, porque não confiou no ultrassom. Marcou para daí 3 dias. Ela falou, pastora, quando fez a ressonância magnética, o tumor estava murcho, igual uma laranja, que perdeu tudo que tinha dentro. Ela falou, para encurtar a história, pastora, meu filho não operou, o tumor sumiu. Meu filho está casado. A esposa dele está esperando o primeiro filho. E aí olhou para aquele monte de gente que estava sentado aqui, como você, e falou, e vocês confessem os pecados de aborto de vocês também, para que gerações futuras não sofram consequência do que vocês fizeram. E aquela manhã terminou com todo mundo que tinha uma história de aborto querendo falar sobre isso, procurando alguém para confessar o seu pecado. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero te dar um versículo bíblico. Esse versículo está em Deuteronômio 22, versículo 8. Deuteronômio 22, versículo 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Eu falei ontem para você não ficar procurando se você não encontrou quando eu começo a ler. Escute. Eu vou falar na outra versão que eu gosto mais. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue nela, se alguém de algum modo cair dela. O que é isso? É construção civil. Quando você fizer uma casa e tiver um terraço nessa casa, você faz uma proteção, uma grade, um parapeito. Para quê? Para evitar que alguém chegue nesse terraço e, por falta de proteção, caia. E, se cair, vai marcar aquele lugar pelo sangue. E aqui está escrito culpa de sangue. Vou repetir o versículo. Quando construís uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que, se alguém cair dela, não coloque nela culpa de sangue. Culpa de sangue numa casa, numa construção. Sim, é o que está escrito. É o que está escrito. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Há uma diferença, juridicamente,
entre o conceito de culpa e de dolo. Culpa e dolo. Os crimes culposos, eles são punidos com penas menores do que os crimes dolosos. Sabe por quê? Porque não tem a intenção de matar. Ele decorre de uma fatalidade. Aqui está falando de uma fatalidade. Você construiu uma casa, você nunca quis que ninguém morresse naquela casa. De repente, foi um filho seu que subiu no terraço, não tinha parapeito, não tinha proteção, e a criança caiu lá de cima, e o sangue foi derramado naquela casa. Aquilo foi uma desgraça na sua vida, você nunca quis isso. Mas aqui está dizendo que a culpa acontece por causa do sangue derramado. Não é porque eu quis ou não quis que alguém morresse. Nos crimes culposos, existe um elemento que não depende da minha vontade, que é a fatalidade, mas existem elementos que dependem e que poderiam ser evitados se eu aplicasse. A imprudência, a negligência e a imperícia resultam em crimes culposos. O crime culposo não resulta da vontade de matar, mas da negligência, da imprudência e da imperícia. Aqui houve uma imprudência e houve uma negligência. Eu fui negligente, eu não fiz algo que eu tinha que fazer para causar proteção, para propiciar proteção naquele lugar. E o que são os crimes dolosos? Intenção de matar. Existe uma figura jurídica que fala, houve o nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Os passos foram dados para atingir o resultado. Você obteve os meios para ter o fim. Você planejou, você premeditou, você comprou a arma, você escolheu o lugar, você mandou a mensagem pelo WhatsApp chamando a pessoa para aquele lugar, e você matou com tudo desenhadinho, planejadinho na sua cabeça. Então, vamos lá. Uma casa material, casa física, casa construção. No caso da culpa, eu não quero matar, mas eu não fiz o parapeito. Ainda assim, mesmo eu não tendo tido vontade de ter o resultado, essa casa ficou marcada pelo sangue. Quando Deus fala de família, Ele fala casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é eu e meu prédio, é eu e a minha família. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É tu e a tua família. A casa edificada sobre a rocha não cai. Vem vento, vem chuva, tempestade. Não está falando de construção. Está falando de família. E o homem, quando ele se converte, ele é casa de Deus. O corpo dele é templo do Espírito Santo. O conceito de casa, ficar infestado por espíritos de morte, quando eu não desejo matar, mas ocorre. Transfere isso para a casa família, ou para a casa corpo, quando eu mato porque eu quero matar e eu derramo sangue dentro da casa, que é o meu corpo, pela vontade de matar. Você pode avaliar espiritualmente o que isso significa? Eu derramei sangue inocente dentro do meu ventre porque eu quis matar uma criança, por motivações diferentes. Ou porque eu não quero aparecer grávida, porque a família vai me achincalhar, ou porque eu quero casar de véu e grinalda, e daí eu não quero aparecer barrigudinha no dia do casamento. Ou porque eu fui doida e eu sou loira e meu marido é loiro e eu acabei deitando com um homem moreno escuro e eu engravidei dele e agora o que eu vou explicar? Então, eu preciso abortar. Seja por qual motivação, seja por qual razão. Quando uma mulher aborta, ela faz pela vontade de fazer. Eu não conheço história de gente que é levada para a clínica de aborto na marra. Vai pressionada por medos, por circunstâncias, mas vai pela vontade de ir. Um dia a Rebeca estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E ela fala, Deus, tem uma confusão aqui no meu ventre.
Sabe o que Deus responde para Rebeca? Ele não diz para Rebeca, tem 2 meninos aí dentro. Não diz para ela, tem Esaú e Jacó aí dentro. Ele diz para Rebeca, tem 2 nações dentro do seu ventre. 2 nações, 2 nações. Se Rebeca abortasse Jacó, ela teria abortado toda a nação de Israel, toda. Porque nós não abortamos uma criança, nós abortamos os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, os tatataranetos, os tatatataranetos, os tatatataranetos daquela criança. Junto com ela, nós abortamos a linhagem toda que ela teria. Se Rebeca tivesse abortado Jacó, teria abortado toda a nação de Israel. Meu Deus, quantos médicos, quantos cientistas, quantos homens, quantas mulheres, quantos líderes, quantas pessoas, quantos talentos, quantos valores teriam sido abortados junto com Jacó. Se Rebeca tivesse abortado Jacó, o Messias não teria nascido, porque ele vem da linhagem de Jacó. O que eu quero dizer para você é que nós achamos que é pouca coisa abortar uma criança. Nós achamos que matar um homem, pegar uma arma, atirar na cabeça de um homem, é muita coisa. Mas abortar uma criança no ventre, não, é uma bola de carne. Não é uma bola de carne. Não é uma bola de carne. É um ser completo, com tudo que viria para ter na terra que Deus colocou no ventre. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão. Antes que eu te formasse, eu te conheci, diz o Senhor para Jeremias. Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações, diz o Senhor para Jeremias. Eu te fiz antes de você ir para o ventre dela, e eu te dei um ministério antes de você sair do ventre dela, em outras palavras. É só para Jeremias? Não. Vai ver a história de Sansão, Juízes capítulo 13. Tinha uma mulher que era estéril, não tinha filhos. O povo de Deus estava sendo afrontado pelos filisteus. Chega um anjo e fala para uma mulher, eis que tu és estéril, não tens filho, mas vai conceber e darás à luz um filho. E esse filho vai ser o libertador de Israel. Deus vai mandar para sua barriga um ser. E esse ser vai ter o ministério de libertador na terra. Todos vêm de Deus, voltarão para Deus e têm um ministério nessa terra. Eu vou fazer um parênteses bem aqui. E eu vou voltar para o Éden, a nossa conversa de ontem. Eu creio no que eu vou te dizer. Quando Lúcifer foi expulso do céu, quando ele saiu da presença de Deus, porque pecou. Aliás, eu vou fazer um parênteses do parênteses. Em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, fala da pessoa de Jesus, do seu ministério. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E o Pai, versículo 19 e 20, o Pai colocou ele numa cruz, para, pelo sangue dele, conciliar com o Pai, ou reconciliar com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, está escrito. Aprove ao Pai que toda a plenitude residisse nele, para que, através do sangue dele derramado na cruz, reconciliasse consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Por que o céu precisou ser reconciliado com Deus? Por que o sangue de Jesus, como está em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, reconciliou os céus com Deus? Porque o pecado não começou no Éden, igreja. O pecado começou no céu. No céu. Quando o anjo de luz, formado por louvor da glória de Deus, querubim ungido, tornou-se Satanás. Lá começou o pecado.
E quando esse anjo pecou no céu, ele foi expulso. E ele teve dupla condenação. A primeira é a perda da presença de Deus. Expulso foi. E a segunda, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Primeiro, separa-se de Deus. O salário do pecado é a morte é a separação de Deus. Segundo, no final dos tempos, vai ser aprisionado no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. O Senhor Jesus fala, eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Com essas chaves que ele tem nas mãos, ele vai aprisionar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E esse ser espiritual, que foi expulso do céu, porque houve guerra no céu, para expulsar esse ser espiritual. Quando ele veio para a terra, ai do céu, ai da terra e do mar, porque foi expulso para cá. Quando ele veio para cá, ele veio com o aprendizado de o que acontece quando um ser criado por Deus resolve pecar. Primeiro, perde a presença de Deus. Segundo, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Primeira parte da condenação, perda da presença. Segunda parte da condenação, lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E eu creio que com esta convicção, com esse entendimento, ele levou o homem ao pecado. Ele viu Deus formar o homem. A imagem e semelhança de Deus, ontem falamos, para ser filho. Ele viu o que Deus fez. Ele viu Deus fazer o planeta e depois de ter feito tudo, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele viu o amor de Deus pelo homem e o cuidado de Deus, quando Deus providenciou tudo e entregou para o homem dominar. E ele teve um plano. Eu creio no que eu estou lhe dizendo, mesmo não estando escrito, mas eu creio nisso. Qual foi o plano? Eu vou levar o homem a pecar. E se eu consigo fazer o homem pecar, Deus, que é um justo juiz, vai ter que puni-lo igual puniu a mim, um anjo. Qual é a punição? Separação de Deus, primeira parte. Segunda parte, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E ele viu Deus tirar o homem do Éden depois do pecado. Ele viu a primeira parte. Deus tirou o homem da sua presença. Éden significa presença de Deus. E eu creio que ele aguçou os ouvidos para escutar Deus dizer, e agora o homem está irremediavelmente condenado a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E qual não foi a surpresa do diabo? Eu creio que ao invés de escutar Deus proferir uma sentença de condenação a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, ele escutou Deus dizer, da barriga da mulher nascerá o que pisará a cabeça da serpente. Eu vou te dar a oportunidade de glorificar Deus mais alto. Não, eu vou falar de novo para você repetir. Qual não foi a surpresa do diabo, ao invés de escutar Deus dizer, e agora você está condenado a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, o diabo escutou Deus dizer que da barriga da mulher nasceria o que pisaria da cabeça da serpente. Ele está falando de quem? De quem? Jesus. Ele não está falando só de Jesus. Ele não está falando só de Jesus. Ele tinha dito ao homem, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Ele estava falando de seres que nasceriam da barriga das mulheres. O único portal legal que existe para Deus enviar para a terra um espírito é pelo ventre de uma mulher. O único portal legal para um espírito vir para a terra da parte de Deus é pelo ventre de uma mulher.
Não é só para Jeremias que ele fala, antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que eu te tirasse do ventre dela. Não é só Davi que fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias. Ele não estava falando só do ventre de Maria, de onde nasceria o Messias, que venceria o diabo na cruz. Ele estava profetizando filhos e filhas dele, que nasceriam do ventre das mulheres que existem na terra. E que quando se convertessem, quando voltassem para ele, teriam o poder de serem feitos filhos de Deus. E tendo o poder de serem feitos filhos de Deus, poderiam tomar para si aquela palavra de Jesus, que diz, eis aí vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano, porque os filhos de Deus podem pisar a cabeça da serpente. Os filhos de Deus têm autoridade para pisar a cabeça da serpente. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nesse lugar. Mas o que eu quero dizer para você é que eu acredito que quando a barriga de Eva começou a crescer, anjo não se casa, não se dá em casamento, não tem anjo e anja, e não tem anjinho. Eles não se multiplicam, eles têm exatamente o número que tinha na criação deles. 1/3 caiu, 2/3 ficou e nunca se multiplicou. Quando a barriga de Eva começou a crescer, que os anjos viram aquele ventre enchendo, eles não entenderam o que tinha ali dentro. E eu creio que à medida que aquela barriga crescia, eles conversavam entre si. Você não sabe, a barriga da mulher está enorme. Só ela que engorda, ele não engorda. O que está acontecendo? E daqui a pouco, no dia do parto, eles chegam em polvorosa e se reúnem. Eu creio nisso e falo, você não acredita. Eles multiplicam, sai um de dentro do outro. Como sai um de dentro do outro? Sai inteirinho, inteirinho, inteirinho. Perna, pé, boca, mão. Quando nasceu a primeira criança na terra, Satanás entendeu o que queria dizer. Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Satanás entendeu que tinha um plano de Deus para destruí-lo. Satanás soube que era o Messias que vinha. Porque todas as vezes que um diabo, um demônio, encontrava-se com Jesus, um endemoniado gritando entrava e dizia, bem sei quem és, o santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo? Eles diziam a palavra tempo. Eles sabiam do plano. Eles não sabiam o tempo e a época. Mas eles também entenderam que do ventre das mulheres haveria uma multiplicação na face da terra. Homens e mulheres nasceriam. Seriam espíritos que viriam de Deus, não apenas Davi, não apenas Sansão, não apenas Jeremias, mas eu e você e muitos espíritos na face da terra. E cada um desses espíritos teria a possibilidade de se encontrar com Deus. E cada um desses espíritos que, encontrando-se com Deus, tornar-se filhos de Deus, seria cheio de autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E Satanás descobriu que a barriga das mulheres é uma encrenca para eles. Satanás descobriu que as mulheres geram filhos que não são delas, são filhos de Deus. Satanás descobriu que as mulheres geram heranças do Senhor. Satanás descobriu que mulheres emprestam só a barriga, porque quando morre aquela criança que virou um homem, ficou velho, e vai para o pó, o corpo, o espírito que veio um dia para a barriga volta para Deus. Satanás entendeu isso. E ele colocou toda a artilharia dele para matar crianças dentro do ventre, desde a antiguidade. Desde Moloque pedindo sacrifício de crianças, até os tempos de hoje.
derramamento de sangue de criança. É uma articulação do inferno. Para que não venham filhos e filhas de Deus na terra amadurecerem, crescerem, descobrirem quem são, encherem-se de autoridade, descobrirem como você descobriu ontem, que Deus é o teu Pai, e que você tem autoridade como filho de Deus para transformar o lugar onde você vive. Satanás colocou toda a artilharia dele. Eu acabei de vir do Japão, foi lá que eu caí. No Japão, quando uma pessoa faz um teste de gravidez, e ela vai para o médico com um teste de gravidez, o médico pergunta, você quer gerar ou você quer abortar? Porque aborta no serviço público de saúde. Só querer. Aqui nessa nação está sendo apresentado um projeto de lei por um endemoniado para permitir o aborto até o 9º mês da gravidez, independente de motivação. Basta que a pessoa diz, eu não quero ter filho. Se tem 1 mês, toma um remédio. Se tem 2 meses, faz uma curetagem. Se tem 4 meses, faz uma mini cesárea. Se tem 9 meses, abre a barriga, faz uma cesárea e mata a criança. Esse é o projeto de lei. É do inferno. Porque cada sangue inocente derramado, uma família inteira é marcada por esse sangue derramado. Gerações são marcadas por esse sangue derramado. Espíritos de morte se levantam para matar, roubar e destruir projetos inteiros de famílias. Quantas famílias eu tenho atendido que não prospera, não caminha, não anda, tem mortes prematuras, tem acidentes frequentes, crianças que vivem doentes. Você vai fazer o mapeamento, você vai chegar num aborto naquela família. Um sangue derramado não de uma criança, de uma linhagem. Um sangue de uma nação derramado. Quantas pessoas que não conseguem realizar projeto nenhum na vida. Vai até um pedaço e dá errado. Vai até outro pedaço e dá errado. Tudo aborta. Sabe por quê? Porque tem histórico de aborto. Ou dela ou da família dela. Quantos históricos familiares de morte na vida sexual, impotência masculina ou a frigidez feminina. Você vai lá, a raiz está no aborto produzido. Espíritos de morte, eles matam o que eles quiserem. Eles podem matar a pessoa, levando-a para a morte literal, ou eles podem matar a pessoa, tirando todo o ânimo dela, dando-lhe uma depressão profunda, onde ela não quer sair de casa, não quer ver nada, não quer viver nada, não quer experimentar nada. Ou pode trazer morte de tudo que a rodeia. Morre o casamento dela, morre a vida profissional dela, morre o filho. Aborto, espíritos de morte, derramamento de sangue. Deus chama as gerações à existência num plano que Ele tem. A Bíblia fala que quando Paulo esteve em Atenas, ele foi ao Areópago, Atos 17. Está escrito isso. A partir do versículo 22. E os atenienses tinham muitos altares no Areópago, era o lugar da idolatria deles. E ali tinha um altar vazio, inscrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, como bom evangelista, usou aquele altar vazio, aquela inscrição ao Deus desconhecido, para falar do Deus dele. E ele fala, varões atenienses, em tudo vos vejo religiosos. E passando aqui, vi o objeto dos vossos cultos, e vi um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E ele diz, esse que vocês adoram sem conhecer, é justamente o que eu vos anuncio. E aí ele vai falar do Deus dele. Esse Deus não pode ser feito por mãos humanas, nem é servido de mãos humanas. Porque de um só, ele fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da sua habitação. Tempos determinados é quando, é data, é agenda. No tempo determinado eu vou fazer isso, no tempo determinado vai acontecer. Ele estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Vai nascer quando e aonde? Em Adão.
Deus já tinha planejado que neste tempo, nesta época, no século 21, no começo do século 21, haveriam 7 bilhões e meio de pessoas vivas sobre a face da Terra. Mas ele planejou mais do que isso. Os que foram abortados eliminaram linhagens. Deus chama as gerações à existência. É uma agenda dele, é um plano dele. Quem vai nascer quando e aonde? Vai nascer em tal época, em tal lugar. E ele manda o espírito para a barriga. Vai nascer em tal época, em tal lugar, e ele manda o espírito para a barriga. Vai nascer em tal época, em tal lugar, ele manda o espírito para a barriga. Um aborto interrompe um projeto de Deus para a humanidade. Um aborto não só é uma oferenda para Satanás, mas é uma afronta ao plano de Deus para a humanidade. Uma mulher que tem 5 abortos, como aquela mulher. Vamos imaginar que cada filho que ela entregou para a morte tivesse uns 2, 3 filhos. Vamos dizer 2. Então, os 5 que ela matou, cada um teria 2, são 15. E cada um do que os filhos teriam mais 2, e você vai chegar numa progressão geométrica. Quando você chegar na 4ª geração, você vai ver a quantidade de morte que houve naquele aborto, naquele derramamento de sangue. E eu quero dizer algo a você. Eu falo que Deus me fez juízo para entender o mundo espiritual. Não é preciso que você pratique o crime com as suas mãos. Basta que você favoreça o crime. Você é cúmplice. Vamos imaginar uma criança. Vamos imaginar que tem uma criança aqui de 1 mês de idade. Tem uma pessoa com a criança no colo. Essa criança tem 1 mês de idade. Todo mundo acha lindo uma criança de 1 mês de idade. Lacinho no cabelo, roupinha bonitinha, toda cor de rosinha. Ai, que fofinho, assim que a gente fala. Que fofinho, que fofinho. Tem 1 mês de idade, está no colo da mamãe. Aonde que essa criança estava 9 meses atrás? No ventre. Era uma gravidez de 1 mês. Ela tem 1 mês para fora, retrocede 9 meses, ela teria 1 mês na barriga da mãe. Uma gravidez começando, é quando ocorre a maioria dos abortos, 1 mês, 2 meses. Se essa mulher tivesse abortado com 1 mês de gestação, ela não teria abortado uma bola de carne, ela teria abortado essa criança. É essa criança que ela teria matado. Que hoje a gente olha e fala, que fofinha, que lindinha, que gracinha. Então, vamos lá. A pessoa chega e fala, pastora, eu nunca fiz aborto. Minha irmã fez. Minha irmã fez e eu fiquei muito preocupada, porque eu não queria deixar minha mãe sozinha para a clínica de aborto. Com medo de acontecer alguma coisa, eu nunca fui favorável. E eu jamais faria. Mas eu acompanhei a minha irmã numa clínica de aborto. Não tem problema, né, pastora? Tem. As mesmas consequências que vêm sobre a sua irmã, vêm sobre a sua vida. Como assim, pastora? Como? Vamos pegar essa criança que já nasceu, que tem 1 mês de idade. Esquece da criança no ventre. Vamos pegar essa criança agora. Sua irmã diz assim, eu não quero esse filho, eu não desejo mais essa criança, e eu quero matar essa criança, e eu vou levar ela para um lugar especial para matarem ela. Você vai comigo para eu não ir sozinha? É a mesma coisa. Pastora, eu não acompanhei ninguém para fazer aborto. Eu tinha uma colega de trabalho. Essa colega, ela engravidou, ela tinha uma vida toda desregrada, ela engravidou, pastora. E aí, eu estou escutando lá, eu não me meti, eu até fingi que não entendi, para não deixá-la constrangida. Eu só soube do aborto. Você fez alguma coisa para impedir isso? Não, pastor, eu não me meti. Pois então, você tem consequências espirituais também, pela sua omissão. Como assim, pastora? Eu não tenho nada com isso. Não. Imagina você estar na mesma sala
que está essa mulher com uma criança no braço de 1 mês, e ela fala para todo mundo que ela vai matar essa criança, e você sabe, você tem a notícia do crime, e você não faz nada. Você fica de braços cruzados, esperando o crime se consumar. E você acha que você não tem responsabilidade. Tem. O homem fala assim: pastora, eu não me meti. É o corpo dela, é a barriga dela. Ela tomou a decisão. Era meu filho, eu sei que era meu filho, e eu não me meti porque eu deixei ela fazer a escolha. Ah, é? Se a sua mulher pegasse um filho seu, de 5 aninhos de idade, e falasse: eu vou contratar um pistoleiro para arrebentar a cabeça dessa criança, você diria: ah, ela que sabe, ela é a mãe, ela que gerou, ela que resolve, ela que faz. É a mesma coisa. No mundo espiritual é a mesma coisa. A criança no ventre é um ser enviado por Deus, completa. Ela só não estava do lado de fora. Ela está do lado de dentro. Um dia, nós fizemos um jejum pela igreja em Resende. Não é por um ministério, por todos os ministérios da cidade de Resende. Deus nos pediu esse jejum. Um grupo de pessoas entrou num jejum muito, muito grande por causa da igreja, porque estavam acontecendo coisas terríveis no meio da igreja. Tinha acontecido algo terrível, uma igreja foi lacrada, fechou as portas. O Ministério Público botou lacre na frente da igreja. Jornal Nacional tocou no assunto, porque uma pessoa caiu dentro da igreja e o pastor achou que a pessoa estava endemoniada e ficou lá expulsando demônio, e a pessoa caiu numa crise epilética, teve traumatismo craniano e morreu dentro da igreja, por falta de discernimento espiritual daquele pastor. Não sabia discernir o que é natural do que é espiritual. E a igreja em Resende começou a sofrer muitos ataques. E Deus nos pediu um jejum. A morte chegou dentro da igreja. O espírito de morte veio e matou uma pessoa dentro da igreja, no fim de um culto. Pastores morrendo, pastores com câncer. E o Senhor falou: ora, jejua. E chegou o dia do meu turno, nós tínhamos turnos de oração. E chegou o dia do meu turno, e nós deixávamos o Espírito nos conduzir, porque nós não sabíamos por que a gente pedia perdão. Nós não sabíamos, eram pecados ocultos da igreja. E o Espírito Santo falou comigo: peça perdão pela morte dos primogênitos. E a minha reação na hora, esse negócio da minha cabeça, isso não é o Espírito Santo de Deus. Porque quem que matou os primogênitos foi Deus. Foi Deus que enviou o espírito destruidor para o Egito para matar os primogênitos. Agora eu vou pedir perdão pelo que Deus fez? Quem sou eu? Mas o Espírito fala: não é os primogênitos do Egito que eu estou falando para você pedir perdão. Não é aquela história. É para pedir perdão pela morte dos primogênitos dos filhos do meu povo. Porque com a morte dos primogênitos, eles abriram janelas espirituais para espíritos de morte que hoje estão trazendo o que estão trazendo para a igreja aqui em Resende. E eu fiquei sem entender direito. Mas o Espírito me esclareceu. Você normalmente mata o primeiro filho. Você é jovem, um namoro impuro, engravida uma menina. A menina não quer mostrar uma gravidez. Depois ela toma juízo, vai usar um preservativo, mas no começo nem tem preocupação. E o índice altíssimo dos abortos é do primogênito. É a morte do primeiro filho. E Deus falou: as minhas filhas vêm e casam de véu e grinalda. Mas junto com a grinalda delas entra no templo o sangue dos primogênitos que foram mortos. E nós entendemos naquele dia o que estava acontecendo no meio da igreja. Você sabe, homem, quando Deus fala de primogênito na Bíblia, Ele chama primogênito de primícia da virilidade. No Salmo 78, que fala da saída do povo do Egito,
fala do que Deus fez, das pragas que Deus mandou para o Egito, da destruição. Quando chega na morte dos primogênitos, está escrito assim: o Senhor feriu as primícias da virilidade daquele povo. Primogênito, primícia da virilidade. Outra feita, quando Jacó chama seus 12 filhos para abençoar, na hora da morte, ele sabe que vai morrer, ele pressente a morte. E ele quer abençoar os filhos. Ele fala para Rúben, primeiro filho que ele abençoa, ele fala: Rúben, tu és a primícia da minha virilidade. Então, primogênito é primícia de virilidade. O que é primícia de virilidade? O primeiro fruto da virilidade. Quando o homem entrega para a morte o primeiro fruto da sua virilidade, quando ele entrega para o aborto o primeiro filho que ele produziu na terra, quando ele entrega na mão de Satanás o sangue do primeiro filho que Deus enviou para ele, ele está entregando a primícia da virilidade dele para a morte. Você sabe qual é a consequência espiritual disso? Além de mortes prematuras, além de acidentes frequentes, além de mortes de projetos, além de morte de ministério, morte da virilidade dele. Muitos homens estão impotentes por causa disso, porque entregou para a morte as primícias da sua virilidade. O aborto não é algo sem importância, como foi tratado por muitos anos no meio do povo de Deus. O aborto, ele abre uma janela espiritual para espíritos de depressão que levam ao suicídio. Deixa eu fazer um parênteses para você. Toda doença, toda, pode ser do corpo, da alma e do espírito, toda. O homem tem corpo, alma e espírito. Apresenteis vosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Lucas. Lucas é um médico. No capítulo 13, ele conta a história de uma mulher encurvada, 18 anos, que tinha um demônio na coluna dela. O demônio sai, a coluna endireita. Um ortopedista diria que precisa de uma cirurgia. Um fisioterapeuta diria que precisa de ginástica, exercício. Mas precisava só que o demônio saísse da coluna. Também o médico Lucas, no capítulo 11, conta a história de um menino que era mudo. Mas não era o menino que era mudo, era o demônio que estava no menino que era mudo. E o demônio sai e o menino fala. O demônio não ficava gritando, não ficava estribuchando. O demônio estava nas cordas vocais daquele menino. Então um médico otorrinolaringologista podia dizer que ele precisa de uma cirurgia, ou um fonoaudiólogo diria que precisa de um exercício. Ele não precisava, ele precisava que o demônio saísse. Eram doenças espirituais. Pastora, demônio aloja em coluna e aloja em garganta? Onde mais demônio pode alojar no corpo humano? Em qualquer área do corpo humano. Qualquer área. Qualquer área do corpo humano o demônio pode alojar. Demônio pode alojar no cérebro, na área da libido, do desejo sexual. Por que você acha que um homem de 50 anos tem desejo sexual por um bebê de 3 meses e estupra a criança? Porque no cérebro dele, na área da libido, entrou demônios. A infestação demoníaca no seu cérebro altera a sua impressão do corpo daquela criança. E o que deveria ser um corpinho precisando de proteção, amável, simples, inocente, passa a ser um corpo desejável para ele. Por quê? Porque é demônio na libido dele. Outro dia, eu assistindo um programa de televisão sobre crianças transgêneros. Crianças que nascem em corpo de menino, mas têm tudo de menina no seu pensamento, nos seus gostos, nos seus desejos. E mostrando uma política mundial para aceitar isso como algo que deve ser corrigido, como se Deus errasse, mandasse uma menina no corpo de um menino. E aí, quando entra na adolescência, primeiro na infância já começa a ser tratado como o sexo que ele acha que ele tem.
e que ele não tem. Depois, na adolescência, começa a dar hormônio, para ele se tornar, se é menino, masculinizado, se é menina, feminilizada. Depois, quando se tornar adulto, faz a cirurgia de amputação do órgão sexual, se ele é um menino que quer ser menina, é um homem que quer ser mulher. E eu fiquei assistindo aquele programa. Propositadamente, quando eu vi o anúncio do programa, eu falei, eu quero assistir isso. E aí começou a mostrar aquelas crianças pequenininhas, crianças que nascem escolhendo a bonequinha, quando devia escolher o carrinho. Criança que, nos primeiros momentos, já querem se comportar como um sexo que não é o dela. E eu falei, Deus, o que é isso? Eu estou vendo nessas crianças essa manifestação inadequada do sexo biológico. Como é que pode isso? Elas não foram abusadas sexualmente? Elas são bebês ainda? E o Espírito falou comigo, você não tem ensinado que o demônio pode entrar em qualquer área do corpo humano? O demônio pode entrar no DNA na hora da concepção. Uma criança gerada num leito de promiscuidade, ela pode ter o seu DNA alterado por uma infestação demoníaca. João Batista ficou cheio do Espírito Santo dentro da barriga, sim ou não? Então na barriga existe um contágio espiritual. É possível haver um toque espiritual. E crianças geradas na promiscuidade, na prostituição, elas podem ter uma infecção demoníaca no ventre. Voltando, toda doença pode ser do corpo, da alma e do espírito. A depressão, ela pode ser uma doença do corpo. Falta de hormônio. Você tem uma deficiência hormonal que faz o teu cérebro ficar triste, onde deveria ter bom humor e alegria. Você precisa repor a dopamina, a serotonina. Toma remédio, vai para o médico, toma remédio, melhora. Mas quando você vai para o médico, toma remédio, melhora, e não melhora, não é do corpo. Não é do corpo. Às vezes a pessoa toma remédio 14 anos e não resolveu. É a mesma coisa que tomar remédio para gripe 14 anos e continuar gripada. Tem alguma coisa errada. Aí você pensa, então, pode ser da alma essa depressão. A depressão da alma é uma depressão reativa. É uma reação à dor, uma reação ao sofrimento. Eu perdi um filho, o marido foi embora, o negócio quebrou, a tristeza chegou e eu não consigo superar a tristeza. E eu entro no processo depressivo pela dor, pelo sofrimento. Aí você pergunta para a pessoa, você teve algum problema sério na sua vida? Você perdeu um filho, enterrou um marido? A pessoa fala que eu me lembro. E não. Então, não é da alma, porque ninguém enterra um filho e esquece que enterrou. Não é do corpo, porque o remédio não está funcionando. Não é da alma, porque não tem motivo para a tristeza. Sobe o espírito, então é do espírito. E olha, queridos, invariavelmente a resposta é, quando você pergunta, você fez aborto, ou você pagou aborto, ou você concordou com o aborto, ou você financiou aborto? A resposta é sim. A depressão espiritual, ela tem várias raízes. Mas uma das grandes raízes é o aborto. Porque espíritos de morte se instalam dentro da pessoa, dentro do corpo dela. Podem atacar em qualquer área e podem levar ao suicídio. Podem trazer problema para as crianças que vão nascer. Filhos que têm deformidade física. Muitas histórias dessa resposta está nos abortos. Crianças que vivem doentes, não conseguem ter vida saudável. Ou jovens que morrem cedo. Quantos históricos de morte tem em famílias? Por causa de abortos de gerações passadas? Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração.
Lógico que você não tem mais dúvida disso, o pastor Cortes está ensinando isso desde o começo da IFOL, sobre maldição, sobre maldição, sobre maldição. A única coisa que eu quero acrescentar para você sobre maldição, porque eu estou falando de aborto, e eu estou falando da maldição que vem do aborto, é que, quando nós confessamos o nosso pecado para Deus, só para Deus, só para Deus, nós temos uma resposta de vida eterna. Quando nós confessamos o pecado para outra pessoa, e há concordância na terra, e, consequentemente, a concordância no céu, nós podemos desligar a história espiritual, no mundo espiritual. E aí, além da vida eterna, nós podemos ter vida abundante aqui e agora. Porque aquela mãe ia perder um filho com câncer nos testículos, porque nunca tinha confessado seu aborto. O rapaz estava salvo, pastora? Estava. Era um filho de Deus. Nasceu no Evangelho. Ia morrer e ia para o céu. Mas ia morrer com 21 anos, por causa de câncer nos testículos. Enquanto aquela mulher não abre a boca e não confessa, a legalidade está na outra geração. Nós não confessamos os nossos abortos. Eles são feitos em clínicas clandestinas, remédios tomadas escondidas, segredos que ficam nas famílias. Mas quando nós fazemos o mapeamento do que vem depois do nosso aborto, eu não conheço uma história de um aborto numa família que o preço não tenha sido alto, pago por alguém naquela família. Muitas mulheres perderam o corpo dela, parte do corpo dela, em câncer de útero, câncer de ovário, câncer de mama, por causa de abortos. Muitas mulheres perderam a capacidade sexual, eram completamente fogosas no tempo do namoro, até o aborto. A partir do aborto começa uma decadência física, a libido vai embora. O aborto, queridos, ele elimina gerações, ele atrai espíritos de morte, ele deixa um legado de morte, enfermidade, doenças e acidentes para 4 gerações. E ele é o pecado mais escondido que eu conheço. Dificilmente uma pessoa aborta, chega em casa, reúne a família e fala, eu abortei. Eu não conheço nenhum caso. Dificilmente uma jovem que abortou na sua juventude, agora está casada com outra pessoa, que não é o pai da criança que ela abortou, ela chega para esse novo marido e ela fala, eu matei um filho antes de te conhecer. Dificilmente um homem que entregou o dinheiro para uma pessoa fazer um aborto, ele vai contar que fez isso para alguém. E Satanás segura pela nossa mordaça, pela prisão que ele coloca na nossa boca. O dia que aquela mulher levantou e veio aqui à frente, ela falou, meu filho ia morrer. Único filho. Como é o único filho, sabe o que o diabo ia fazer? Ia acabar toda a geração daquela mulher. Ela matou 5 no ventre, sobrou um, que veio depois dos 5, porque ela já era uma mulher madura quando gerou ele. E agora Satanás mata ele com um câncer de testículo, ou não mata, mas leva toda a possibilidade dele procriar. Ele não pode mais procriar porque vai retirar os testículos. Sabe o que Satanás faz com isso? Mata toda a linhagem futura. Naquela mulher acaba a geração dela. Você entende o plano do diabo? Pastora, eu já abortei. Não aconteceu nada comigo. Eu tenho saúde, eu tenho vida sexual, minha vida está muito bem, obrigada. Pois eu quero te dizer, o risco não é só de acontecer com você, é de acontecer com 4 gerações. Você vai esperar acontecer com um filho, com um neto, com um bisneto e com um tataraneto? Eu estava em Recife, ministrando para mulheres,
e eu falei sobre aborto. E aí tinha uma médica no meio delas. Quando terminou a palavra, a médica veio me procurar no final da reunião, porque eu enfatizei que o sangue derramado fica espiritualmente dentro da gente, e é esse sangue derramado que atrai os espíritos de morte. E ela falou para mim: pastora, tudo que a senhora falou, tudo bem, mas essa história de sangue dentro da gente, pastora, isso aí é muito difícil para mim, que estudei biologia, que conheço o corpo humano, acreditar que possa ter um sangue dentro de alguém. Minha irmã, é um sangue espiritual. O sangue que clama diante de Deus é espiritual também. O sangue que marca a casa e bota a culpa de sangue é espiritual. Você pode passar o rodo, lavar, no mundo natural ele vai sair, mas no mundo espiritual ele está lá. Ela disse: pastora, eu fiz aborto. Eu sou médica, meu marido é médico, nós temos uma clínica, e nós atendemos muitas pessoas, nossa vida está muito próspera, temos filhos adolescentes, e eu engravidei fora de hora. Houve uma falha lá da pílula que eu tomo, muita gente engravidou com a pílula naquele tempo, e eu engravidei. E nós, juntos, de comum acordo, resolvemos que não era hora de ter uma criança, ia atrapalhar a nossa vida profissional. E aí nós escolhemos o aborto, e como eu demorei para descobrir que eu estava grávida, nós fomos a um colega, e o colega fez a curetagem. Ele tirou a criança de dentro do meu ventre. Pastora, tem 5 anos que eu fiz esse aborto, e eu estou muito bem. Minha vida sexual é normal, o meu corpo é saudável, não tem nada errado, meus filhos vivem bem. Então é muito difícil eu acreditar no que a senhora está falando. Eu falei para ela: querida, eu tenho uma sugestão para você. Vamos orar. Vamos orar e vamos fazer uma oração colocando Deus à prova. Porque se eu estou errada, eu tenho que parar de ensinar isso. Eu tenho tanta coisa na palavra para ensinar. E eu não quero ensinar coisas que não têm fundamento. Agora, se eu estiver certa, pode não ter acontecido nada com você ainda. Ainda. Pode ser que até o 5º ano você não tenha câncer, mas no 7º você tenha. Pode ser que até no 5º ano que você fez esse aborto, nenhum filho seu tenha sofrido um acidente com morte ou perda de membros. Isso é muito comum em quem fez aborto. Mas pode ser que no 10º ano isso aconteça. Então, se eu estiver certa, você está correndo risco. Porque abriu uma janela espiritual para espíritos de morte agirem na tua vida. Então, vamos orar. Se eu estiver errado, eu quero que Deus fale comigo. E se eu estiver certo, eu quero que Deus fale com você. Vamos fazer essa oração em concordância? E fizemos. O seminário durava 3 dias, era o primeiro dia. Fizemos aquela oração, aquela médica foi embora. Muito cedo, no dia seguinte, ela telefona para a casa da pastora, onde eu estava hospedada. Pastora Tânia, aconteceu algo tremendo e eu quero conversar com a senhora antes da reunião. Ok, pode vir aqui na casa onde eu estou hospedada, vamos juntos para a igreja. E ela chegou lá e ela contou a seguinte história. Ela falou: pastora, cheguei em casa, tomei meu banho, jantei, fui dormir. Não tinha nada, absolutamente nada em mim, tudo normal. Quase amanhecendo o dia, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num quarto de hospital, não tinha nada no quarto, tudo branquinho, tudo limpinho, sem móveis, só no canto do quarto tinha um armarinho de remédio, esses armarinhos de hospital. E eu sabia no sonho que atrás daquele armário tinha alguma coisa. E eu fui lá e arrastei o armário, e atrás do armário tinha uma bola de pano, não sei se era pano de prato, se era fralda de pano, mas tinha uma bola de pano assim, de tecido de algodão, toda suja de sangue. E eu desfolhei aquilo, abri aquela bola de sangue de pano, e caiu de dentro daquela bola um coágulo, pastora, de sangue, um pouco menor do que uma bola de ping-pong. Mas um coágulo, uma bola de sangue preto, sangue velho.
caiu no chão. Como o chão do sonho era branquinho, na hora que caiu, esparramou aquele sangue no chão todinho. Aí eu acordei, pastora. E quando eu acordei, pastora, eu senti uma cólica, uma contração na minha barriga. Eu fui para o banheiro. Pastor, aquela bola saiu de dentro de mim, dentro do vaso. E eu não tinha enfermidade nenhuma, eu não tinha mioma, eu não tinha inflamação, eu não tinha nada, pastora. Eu creio que era uma bola espiritual que estava dentro de mim, que Deus permitiu se materializar, para que saísse, para que eu visse que o que a senhora estava falando era uma verdade de Deus. Pastor, eu quero orar agora. E eu quero limpar a minha linhagem. Porque eu creio que eu ainda não sofri consequências. Mas pelo que Deus me mostrou, eu posso sofrer consequências no futuro. O sangue derramado fica dentro do corpo da mulher. O sangue derramado vai marcar a criança que é gerada no ventre onde houve um aborto. Ela foi gerada no lugar de morte do primeiro irmão, no túmulo do irmão. Essa outra criança tem consequências também. E eu quero, nessa noite, terminar falando algo que, para mim, é uma bomba quando eu falo sobre isso. Eu quero fazer um cenário, fazer uma cena aqui. Vem aqui uma mulher. Vem cá, uma mulher alta. Vem cá. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui. Levanta os braços assim, com a mão para cima. Não, assim, meio torto, assim, os dois braços. Isso. Com a mão assim, como quem vai receber chuva. Isso. Eu quero que você imagine o aparelho reprodutivo feminino no corpo todo dessa mulher. Faz de conta que ela é o aparelho reprodutor feminino. Imagine que os pés dela sejam a vulva, a parte externa do aparelho reprodutor. Imagine que as pernas dessa mulher sejam o canal vaginal. Imagine que o tronco dela seja o útero. Imagine que os braços dela sejam as trompas. Levanta um pouquinho mais. Sejam as trompas. E imagine que aqui tem uma bolinha de pendurada e aqui tem outra bolinha que são os ovários. Então, aqui estaria o aparelho reprodutor feminino. A vulva, o canal vaginal, o útero, as trompas e os ovários. O que acontece todo mês com a mulher? Todo mês tem uma ovulação, um óvulo amadurece. É diferente do homem. O homem produz espermatozoides, a mulher não. A mulher nasce com tantos óvulos quanto ela vai menstruar na vida dela, quanto elas vai ter. Um mês é desse lado, um mês é desse lado. Um mês é o ovário direito, outro mês é o ovário esquerdo. O que acontece quando ocorre a gestação? Vamos imaginar que não aconteceu ainda a gestação. Esse ovário começa a produzir o seu ambiente para liberar o óvulo. O óvulo cai aqui nas trompas. Aqui tem cílios, os dedos são como os cílios que ficam empurrando. Eles ficam empurrando esse óvulo para cá. Quando esse óvulo é liberado, o útero dessa mulher começa a ser preparado para uma gravidez. Ocorre uma vascularização, microveias começam a se multiplicar, começa a encher de tecido fofo aqui dentro. Se ocorrer a gravidez, se esse óvulo chegar aqui fecundado, essa preparação toda aqui vai ser a placenta. Se não ocorrer a gravidez, essa preparação toda vai ser a menstruação. Então, a menstruação não é o óvulo. A menstruação é o interior do útero, o endométrio, que é preparado para receber a criança. Aonde que ocorre a gravidez? Aonde que junta óvulo e espermatozoide? Vamos imaginar que aqui seja a trompa, eu vou dividir em 3 partes essa trompa. 3 pedaços iguais. A gravidez se dá no terço distal. O que é terço distal? A terceira parte mais longe, essa aqui. A gravidez ou a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide, se dá nesse lugar. Isso significa que, numa ejaculação, o homem introduziu o seu órgão sexual, ejaculou,
o espermatozoide passa pelo útero, passa pela primeira parte da trompa, passa pela segunda parte, e aqui na terceira, ele encontra com esse óvulo que chegou aqui nesse lugar. Aqui começa a multiplicação. Era um óvulo e um espermatozoide, células distintas. Quando elas se juntam, elas chamam ovo ou zigoto. E, a partir do momento que se encontra, começa uma multiplicação. 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, multiplica. O que é a gravidez tubária? É quando multiplicou muito rápido e entalou. Não consegue continuar descendo. A gravidez tubária é o crescimento rápido do embrião e ele fica parado aqui nesse lugar. Antigamente era a morte certa, hoje a medicina já trabalha com a possibilidade de tirar ele daqui e colocar ele aqui. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero te dizer que, enquanto esse caminhar está acontecendo, aqui está sendo preparado um ninho. Um ninho. Deus está preparando. Quando esse óvulo chega aqui, ocorre o que a medicina chama de nidação. Nidação é chegar no ninho. Chegou no ninho. Ela nem sabe que está grávida ainda. E aí, eu quero te contar que um dispositivo chamado DIU, que é colocado aqui dentro, de cobre, que tem uma pontinha para cima, tem a finalidade de matar o embrião. O DIU é abortivo. Ele já está multiplicando, ele já tem o DNA do pai, ele já tem o DNA da mãe, ele já tem a cor dos olhos, ele já tem o tamanho do pé estabelecido, ele já tem os talentos, já sabe se vai ter dom musical ou não. Ele já tem sistema nervoso. Quando ele chega aqui, ele é fincado numa ponta de cobre. E ele morre. Você entendeu o que eu quis te dizer? Muitas mulheres, sem saber, mataram as suas crianças no ventre. Todo método, escute, que é muito importante o que eu vou te dizer. Todo método contraceptivo, depois da gravidez, é abortivo. Pílula do dia seguinte. DIU. Pastor, existe um DIU chamado Melena? Esse DIU não é abortivo. Alguém falou isso para mim um dia numa reunião. Como que esse DIU funciona se ele não é abortivo? Então, ele cria um ambiente químico e ele impede a passagem do espermatozoide pelo útero. Ele cria um campo impeditivo para o espermatozoide continuar e chegar na trompa. Eu preciso aprender sobre isso. Aí eu estava nos Estados Unidos, estava em Boston, ministrando para mulheres, falando sobre aborto. E aí eu falei, chegou ao meu conhecimento que o tal do Melena não é abortivo, eu não sei, não tenho informação científica para isso. O DIU de cobre é abortivo, o Melena não sei se é ou se não é. Levanta, Deus é tão maravilhoso que levanta uma mulher lá, uma moça, uma jovem, e ela fala, pastor, eu sou fulana de tal, trabalho no laboratório tal, e nesse laboratório é que foi criado esse dispositivo intrauterino de Melena. E eu quero dizer para a senhora que ele não é abortivo igual ao outro. Ele é menos abortivo, mas ele é abortivo também. Como é que é menos abortivo? Como é que pode ser uma coisa menos abortiva? Ela falou o seguinte, pastora, ele cria um ambiente químico, sim, para evitar a passagem dos espermatozoides. Mas tem um número reduzido de espermatozoides mais fortes que conseguem passar. E eles chegam até o final e eles geram. Encontra com o óvulo. Aí, quando volta, o ambiente químico mata na volta. Então, vamos dizer que ele seja 5% abortivo. Ele é abortivo. 1% abortivo, ele é abortivo. Todo método que faz alguma coisa depois que gerou é abortivo. Tem que ser antes.
Porque que diferença tem a forma como eu mato, por asfixia ou por estrangulamento? Uma faca no peito ou um travesseiro na cara? Não tem diferença no mundo espiritual. E muitos de nós, por ignorância, vivemos uma vida de prisões espirituais. Meu povo perece por falta de conhecimento. De conhecimento.